queria pedir para você abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Queria dizer uma coisa para vocês, dividir algo com vocês. Eu sempre me considerei muito mais pastor do que pregador. Qual que é a diferença? O pastor é aquele que cuida das pessoas, que conhece as ovelhas, que se preocupa, que alimenta, tudo. E a atividade de pregador sempre foi uma coisa um pouco mais distante para mim, até por causa da minha experiência anterior. Então, pregar toda semana tem sido um desafio para mim. Toda semana eu preparar uma palavra para trazer para vocês aqui é alguma coisa que me tira da zona de conforto. Mas o que eu tenho aprendido é que a palavra de Deus é tão rica, mas tão rica, que toda semana eu aprendo algo novo para trazer para vocês. E a palavra nunca fica pronta, porque até enquanto eu estou aqui no louvor, me preparando para vir pregar, Deus continua falando algumas coisas e me trazendo alguns insights que eu quero dividir com vocês. Então é uma delícia a gente ver como Deus se revela, como Deus se mostra na sua palavra. E a sua palavra é inesgotável no conhecimento, no ensino que Ele pode trazer, e principalmente naquilo que ela pode produzir de transformação na vida da gente. Então eu queria te encorajar, assim, fazer um parênteses aqui da pregação, mas te encorajar a gastar tempo com a palavra de Deus. Talvez algum texto que você já conheça, já leu tantas vezes, já ouviu tantas pregações, gaste um tempinho meditando, pensando, orando a Deus, pedindo para Deus, Deus, fala comigo, o que tem nesse texto que o Senhor quer falar com a minha vida? E você vai se surpreender com as coisas que o Senhor vai te revelar, vai te ensinar, e vai falar com você. Deus pode falar com você, através da sua palavra, de uma maneira sobrenatural e diferente de tudo aquilo que você já experimentou. Então, eu queria te fazer esse desafio. Enquanto isso, então, vamos ler lá Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantando-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava quase a encher-se de água, e Jesus estava na popa dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tão tímidos ou medrosos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus estava pregando para as multidões e no final do dia ele decide ir para outra margem do lago. Eles entram no barco e aqui como o texto diz para a gente, eles enfrentam uma grande tempestade a ponto de eles acharem que o barco ia afundar. Nesse meio tempo Jesus está dormindo. Parece a coisa mais absurda do mundo, Jesus dormindo no meio da tempestade, mas é o que o texto relata, né? E Jesus, então, é acordado pelos discípulos, desesperados, preocupados com o que vai acontecer, e Jesus questiona a fé deles e pergunta por que eles estão com tanto medo. E Jesus, numa palavra, acalma a tempestade, faz sumir tudo o que estava trazendo medo para eles. Mas como a gente vai ver no texto, isso não bastou para que o medo daqueles homens fosse embora, porque eles continuaram com medo. Mas aí, já não por causa da tempestade, mas pela revelação de quem Jesus era. E no final do texto que a gente leu, eles se perguntam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu vejo nesse texto 3 perguntas que são feitas, né? E eu queria falar sobre essas 3 perguntas e mostrar para vocês, e a gente estudar juntos, o que essas perguntas revelam. Não só as respostas para as perguntas, mas as próprias perguntas nos revelam. Tá bom? Vamos trabalhar aí um pouquinho disso? A primeira pergunta que a gente vê está no versículo 38, e é quando os discípulos acordam Jesus. O versículo 38 diz assim, e Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos?
Os discípulos acordam Jesus preocupados porque eles estavam achando que iam morrer. E aqui vale a pena a gente ressaltar o seguinte: esses discípulos eram pessoas que estavam acostumadas com o mar. Eram pescadores. Eles faziam isso todo dia. A vida deles era pescar. Então, muito provavelmente, essa tempestade que eles enfrentaram foi alguma coisa fora do normal, fora do comum. Inclusive, o texto diz que era o final do dia, já era à noite já, né? E normalmente se pescava à noite justamente porque à noite essas tempestades eram menos prováveis. Então, o fato de eles estarem no meio da tempestade à noite era uma coisa muito improvável. Embora eles fossem pescadores experientes, eles acharam que eles iam morrer ali, a ponto deles acordarem Jesus. Mas a questão é que a pergunta deles não é: Senhor, o Senhor pode fazer essa tempestade acalmar? Mas o Senhor não se importa com a gente? E essa pergunta revela muito do que estava no coração dos seus discípulos. Na verdade, essa pergunta é uma pergunta que nós nos fazemos. Talvez a gente não tenha coragem de dizer, mas muitas vezes a gente pensa alguma coisa desse tipo quando a gente passa por uma tempestade, não é verdade? A gente não pergunta assim: Deus, onde o Senhor está? Onde está Deus que não está vendo essa tempestade? Onde está Deus que não está vendo o sofrimento que eu estou passando? Onde está Deus que não me livrou da morte? Onde está Deus que não me livrou da enfermidade? Onde está Deus que não resolveu o meu problema financeiro? Onde está Deus que não atuou no meu casamento? Muitas vezes, a gente faz exatamente como os discípulos fizeram. A gente questiona o caráter da bondade do Senhor. A gente não consegue imaginar que Deus está se preocupando com a gente porque a gente está passando por um momento de dificuldade ou de crise, ou de problemas. E essa história se repete desde a criação. Se a gente olhar lá em Gênesis, como é que foi que Eva e Adão caíram na tentação da serpente? O que ela falou para Eva? O que a serpente falou para Eva? Deus falou que vocês, se comerem, vão morrer, né? Não, não é isso não. Sabe o que é? É que se vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. No fundo, Deus não quer que vocês experimentem o melhor. Deus está separando, Ele está guardando o melhor para Ele. Deus, o que a serpente estava falando, na verdade, era: Deus não te ama, não. Deus está segurando alguma coisa muito boa para você. E esse tipo de sentimento ficou tão impregnado na nossa mente que até hoje a gente questiona Deus quando a gente passa por momentos de lutas. A gente não consegue entender como que um Deus bom pode permitir que a gente passe por crises e momentos de tempestade. E isso é o maior problema que a gente enfrenta. Não são as lutas, é o fato da gente se sentir sozinho e abandonado. A falta de fé dos discípulos não era com relação a passar pelas tribulações. A falta de fé deles era com relação ao amor de Deus, ao cuidado de Jesus sobre a sua vida. Eles estavam questionando o seguinte: Jesus, você está dormindo aí? Você não está vendo que a gente está quase morrendo? O Senhor não se preocupa com a gente, não? O Senhor não se importa com a gente? Como que o Senhor permite que a gente passe por um momento como esse? Essa pergunta, então, revela muito do que está no nosso coração. A nossa incapacidade de ver o amor de Deus quando nós passamos por momentos de lutas ou de crises. Gente, tempestade faz parte da vida. Crise faz parte da vida. Problemas fazem parte da vida. Veja que eles estavam no barco com Jesus. Jesus estava no barco com eles. Mas ainda assim veio a tempestade. Jesus que inventou essa história de atravessar o lago. Ninguém estava fazendo nada disso, não. Jesus falou assim: vamos para o outro lado. Quer dizer, foi ideia de Jesus. Jesus estava dentro do barco com eles, e assim mesmo eles passaram por uma tempestade. O primeiro milagre de Jesus aconteceu num casamento. Jesus era um dos convidados do casamento, mas mesmo assim faltou o vinho acabou. Não parece estranho isso? O que a gente costuma ouvir por aí? Não, se você for uma pessoa boa, se você for uma pessoa religiosa, se você for na igreja, se você orar, nada de mal vai acontecer com você. Vai dar tudo certo na sua vida. Não é isso que a gente ouve? Ou, no fundo, não é isso que a gente espera?
Não é isso que a gente, lá no fundo a gente acredita? Não, se eu for uma pessoa boa, se eu for na igreja, se eu orar, se eu ler a Bíblia, se eu der o meu dízimo, se eu der a minha oferta, nada de ruim vai acontecer comigo. Mas não foi nada disso que o Senhor prometeu para a gente. Eles estavam no barco com Jesus. E mesmo com Jesus, veio a tempestade. Então, qual que é a diferença da gente? Qual que é a diferença da gente crer num Deus que se manifesta? Qual que é a diferença da gente estar aqui? A diferença não é que a gente não vai passar pelos momentos de dificuldade, ou de crise, ou de tempestade, como a gente está vendo no texto. A diferença é que nesse momento, o Senhor está conosco. Jesus falou assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso não muda. Isso não muda. E se eu conseguir olhar para o Senhor e enxergar o seu amor e o seu cuidado pela minha vida, não importam as tempestades pelas quais eu possa passar, porque o Senhor está comigo. Aqueles discípulos estavam passando por uma tempestade física, tinha chuva, eles estavam molhados, tinha vento, eles estavam quase afundando, mas no fundo, a pior tempestade que eles estavam passando era a tempestade interior. Era a crise que estava dentro do coração deles, porque eles se achavam insignificantes para o Senhor. Eles achavam que para Jesus não fazia diferença se eles morressem ou não. Quando, na verdade, o que Jesus estava ensinando é que o simples fato de Jesus estar ali era suficiente para trazer paz para eles no meio da tempestade. O Senhor está conosco hoje. Não importa a tempestade pela qual você está passando. O Senhor está com você ali. Não quer dizer que em algum momento alguma coisa de ruim não vai acontecer. Gente, a gente sabe, todo mundo aqui, daqui 100 anos não vai ter mais nenhum de nós aqui. Não é verdade? Em algum momento a gente vai bater com as botas. Faz parte da vida. Não quer dizer que tudo vai dar certo, vai ser tudo bom, mas o nosso final é feliz porque ele está guardado no Senhor. E essa passagem toda que a gente tem aqui na vida está guardada com o Senhor, e o Senhor está com a gente. O momento mais duro, mais difícil, mais preocupante, mais doloroso, o Senhor está conosco. A palavra de Deus diz lá em Romanos, capítulo 8, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem profundidade, nem altura, nada pode nos separar do amor de Deus. Essa é a nossa maior esperança, essa é a maior promessa na qual a gente deve se basear, se segurar. O fato da gente ter o Senhor conosco em todo o tempo é aquilo que nos sustenta. É aquilo que vai permitir que a gente passe sim por esses momentos de luta e permaneça de pé. E possa ver o amor do Senhor manifestado. A segunda pergunta que a gente vê está no versículo 40, que é Jesus que faz para os seus discípulos, quando ele levanta a corda, repreende toda a tempestade, e pergunta para eles assim, versículo 40 diz: então lhes disse, por que sois tão tímidos ou medrosos? A palavra tímidos ali pode ser traduzida por medrosos também. Como é que não tendes fé? Na verdade, Jesus faz duas perguntas. Ele pergunta por que vocês são tão tímidos e por que vocês não têm fé. Mas no fundo, as duas coisas são a mesma coisa. A gente não ter fé nos leva a ter medo. E o nosso medo é fruto da nossa falta de fé. Porque quando a gente experimenta e crê no poder de Deus, a gente não precisa ter medo. Em 1 João 4, versículo 18, diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Aqueles discípulos não tinham fé em Jesus porque não tinham entendido o seu amor por eles. Porque o amor lança fora o medo. Quando a gente se apega e é guardado pelo amor do Senhor pela nossa vida, quando a gente entende o amor de Deus sobre nós, a gente não precisa ter medo de mais nada. Tudo que puder vir contra nós, ou possa tentar nos derrubar, nós somos segurados e guardados pelo amor do Senhor.
Sabe, o medo é aquilo que nos impede de fazer a vontade de Deus. O medo é aquilo que nos impede de dar os passos. E o medo acontece porque a gente não olha para o Senhor. Eu quero ler com vocês Números capítulo 13, a partir do verso 30 até o 33, que é o episódio quando Moisés manda 12 espias conhecer a terra que eles iam entrar. Vocês devem conhecer a história. Os 12 espias vão até a terra, espiam a terra, e voltam de lá dizendo o seguinte: olha, a terra é boa, tudo que dá lá é muito grande, é muito abençoado, os frutos são enormes, ela mana leite e mel mesmo, como diz a palavra de Deus. Só que tem gigante, só que lá tem luta pra caramba, as pessoas lá são muito grandes, e eles parecem que vão devorar a gente. Vamos ler o texto. Números 13, de 30 a 33, diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: nós não poderemos subir contra aquele povo, porque é forte demais para nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é uma terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Quer dizer, eles se achavam pequenos, eles se achavam como gafanhotos diante daquelas pessoas. Mas Josué e Caleb foram aqueles que creram no poder de Deus, tanto é que eles foram os únicos que entraram de fato na terra. E o que eles falaram? Eles falaram o seguinte, versículo 7, diz assim: e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. O que nos afasta do medo, o que nos faz enfrentar as crises e as dificuldades, é o fato da gente olhar para o Senhor, é depender dEle. Olhar para a tempestade vai fazer com que você tenha medo e veja que você não é capaz de enfrentá-la. Mas se você lembrar que o Senhor está com você no meio da tempestade, é Ele que vai levantar e dar uma palavra dizendo para que aquela tempestade se acalmar. É o Senhor que vai, no meio da sua crise, vai se levantar e dar ordens para que as coisas aconteçam. A gente não depende da nossa força, a gente depende do poder e da mão do Senhor. Aqueles discípulos olharam para a tempestade, mas não olharam para o Senhor. Aqueles discípulos sabiam do poder de Jesus, porque eles já tinham visto os milagres que Jesus podia fazer, mas a dúvida deles era com relação ao amor e o cuidado do Senhor. Então, o que a gente precisa fazer, gente, é olhar para o Senhor e se lembrar do seu amor por nós. A palavra de Deus diz que tendo Deus nos dado Jesus, não nos dará juntamente com Ele todas as outras coisas? Ora, se Ele já nos deu Jesus, o que custa para o Senhor nos dar tudo aquilo que nós precisamos? Se nós já temos o Senhor Jesus na nossa vida, Ele é aquele que vai se levantar em nosso favor. Não precisamos ter medo de nada. E a terceira pergunta que a gente vê nesse texto, está no versículo 41, que diz: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Engraçado que nesse versículo a gente vê que o mar já tinha se acalmado, mas ainda assim, o versículo 41 diz: eles possuídos de grande temor. Eles continuavam com medo. A tempestade tinha se acalmado, mas eles continuavam com medo. Mas agora o medo deles era diante do poder de Jesus. Eles falaram assim: quem é essa pessoa? Quem é esse que está aqui no barco, que até o vento e o mar obedecem? E a resposta para essa pergunta está no Salmo 89, versos 8 e 9, que diz assim, Salmo 89, 8 e 9 diz assim: ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu és, Senhor, com a Tua fidelidade ao redor de Ti?
Tu dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam. Tu as amainas, tu as acalmas. O Salmo 89 está falando o seguinte, que Deus é aquele que tem poder sobre a tempestade. É Deus que pode fazer a tempestade se aquietar. É o Senhor Deus, o Criador de todas as coisas. Portanto, se Jesus é aquele que acalmou a tempestade, no fundo, o texto está dizendo para a gente que Ele é o próprio Deus. O medo daqueles discípulos agora é porque o próprio Deus estava no barco com eles. O próprio Deus se levantou para dar uma palavra, para dar uma ordem para que o vento cessasse. E, gente, isso é fundamental para a gente entender quem é o Jesus a quem a gente serve. O Jesus a quem a gente serve não é um bom mestre, não é um professor bonzinho, não é um revolucionário, não é um comunista que resolveu dividir todas as coisas entre todas as pessoas, não é uma pessoa amorosa simplesmente que falou para a gente amar uns aos outros. Jesus é Deus. Jesus é Deus. A gente não pode colocá-lo numa outra posição que não seja essa. E o nosso relacionamento com Jesus não pode ser um relacionamento leviano do tipo, Jesus falou, é um bom conselho esse, né? Perdoar as pessoas, isso é bacana, isso é legal. Não é um conselho, é uma ordem. É uma determinação do próprio Deus. Jesus não é alguém que a gente escolhe quais os mandamentos a gente vai colocar em prática na nossa vida. Ele é o próprio Deus. Não dá para andar com Jesus com ele andando no banco do passageiro. Não dá para a gente colocar Jesus no porta-mala e esperar o pneu furar para pedir uma ajuda para Jesus trocar o pneu para a gente. Jesus precisa estar no banco do motorista e a gente no passageiro. É Ele que decide para onde a gente vai. O maior medo das pessoas é justamente encarar Jesus como Deus de verdade. Porque se Ele for Deus de verdade, eu não tenho mais escolha da minha vida, eu não tenho mais como decidir o que eu quero fazer. Se eu estou seguindo a Jesus e Ele é Deus, eu não tenho que decidir o que eu vou fazer com a minha vida. Eu tenho que submeter a minha vida em todas as áreas ao senhorio de Jesus. Eu tenho uma teoria que o ateu não é ateu porque ele não tem provas lógicas a respeito da existência de Deus. Esse não é o problema do ateu. O problema do ateu é simplesmente o fato de que se houver um Deus, ele perde a liberdade de ele fazer o que ele quer. Ele perde a liberdade de fazer assim, eu faço o que eu quiser, não tem ninguém para me cobrar nada de mim. Esse é o grande problema do ateu. E muitas vezes a gente age como ateus. A gente diz que crê em Deus, mas a gente não vive como gente que crê em Deus de verdade. A gente não se submete à vontade do Senhor. A gente não faz aquilo que agrada o Senhor. A gente não tem o Senhor como o Senhor do universo, como aquele que é poderoso para transformar todas as coisas. O Deus a quem até os ventos e os mares obedecem. A palavra de Deus diz que Deus mede o universo com o palmo da sua mão. Ele segura todas as coisas nas suas mãos. Jesus falou que Deus conhece quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Se isso não é se importar com você, eu não sei o que é. Você sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Com exceção do Orlando, que o Orlando tem pouquinho. Mas fora ele é complicado. Não é? Deus, o Jair então, nem se fala. Só na barba. Se for, O cuidado de Deus é específico. Deus ama o mundo, claro, mas Ele ama você. Ele conhece você. Não ache que você é um no meio da multidão. Que você é mais um, que Deus está tão preocupado com a humanidade, por que Ele vai se preocupar com aquilo que eu oro? Deus ouve você. Você sabia que lá em Apocalipse, tem um texto que diz que você na eternidade vai ter um nome que só você e o Senhor vai saber? O que isso quer dizer? Que você vai ser absolutamente individual, gente. Deus vai conhecer você, o seu nome. Ninguém vai saber como chamar você, mas Deus vai. Isso é muito cuidado do Senhor. Então, a gente conhecer o Senhor
como aquele que tem o poder de governar os tempos, tem o poder de governar o mar e o vento, e com uma palavra, Ele transforma todas as coisas. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Interessante porque quando Jesus deu a palavra para que o mar se acalmasse, o verbo que está sendo usado lá, dá a entender que aquilo aconteceu imediatamente. Não é que deu uma acalmada, daqui a pouco foi acalmando e aí parou de balançar. Não, instantaneamente a água ficou calma. O mar ficou tranquilo, parou o vento. Esse é o poder do Senhor. Instantaneamente Ele fez isso. E aí o medo dos discípulos foi transferido do medo da tempestade para o medo do Senhor. Por quê? Porque eles não conheciam ainda quem era o seu Deus. A pergunta que eles fizeram revela o quanto eles ainda precisavam conhecer a Jesus. Entender que o Senhor de fato se importava com eles, sim. Mas mais do que isso, que era o próprio Deus, uma vez que só o Senhor tem capacidade para governar o mar e os ventos. Algumas lições importantes desse texto também que eu queria ressaltar, é que, como eu já falei, a ideia de atravessar o lago foi de Jesus. Ele que inventou essa história. Ele sabia que isso ia acontecer? Claro. Por que ele levou? Porque ele queria se revelar para aqueles discípulos de uma maneira que eles ainda não tinham entendido. E isso é muito importante a gente guardar para a gente. Muitas vezes, os momentos de crise e de tempestade na nossa vida servem para nos revelar aspectos dos atributos de Deus que a gente não iria conhecer de outra forma. Tem coisas que a gente só vai conhecer de Deus quando a gente passar por esses momentos de aperto. Senão a gente não vai conseguir entender o caráter de Deus. Tem coisas que a gente só vai entender se a gente passar pelo estreito mesmo, por aquela coisa que a gente não quer passar. Mas no amor, o amor de Deus, Deus no seu amor, na sua plenitude, sabe o que é melhor para a gente e nos leva por esse caminho. Jesus então é quem dá a ordem para que eles passassem para o outro lado. E como eu já falei, mesmo Jesus estando no meio do barco, com eles a tempestade veio. Quando os discípulos chamam Jesus, ele fala assim: Senhor, Senhor, o Senhor não se importa? E aqui, a gramática do hebraico, do grego aqui, como está sendo dito, fala assim: Jesus, Senhor, Senhor. Toda vez que você usa o vocativo duas vezes, você está trazendo aquela pessoa para um relacionamento de mais intimidade. Então, quando eles falam com o Senhor, eles conheciam de fato o Senhor, eles tinham experiências com o Senhor, mas faltavam coisas ainda que eles precisavam aprender. Eles clamam ao Senhor. Oração é uma atitude de relacionamento e de intimidade. Falar com o Senhor significa eu me expor ao Senhor, eu colocar diante dele as minhas limitações e expor a minha necessidade do Senhor. E é isso que eles fazem quando eles chamam: Senhor, Senhor, o Senhor não se preocupa que a gente vai perecer? Em último lugar, Jesus, através da sua autoridade, repreende o vento e o mar, e tudo se acalma imediatamente. Nada pode resistir à autoridade do Senhor. Nada pode resistir. Portanto, não importa a crise e a tempestade pela qual você está passando, uma palavra do Senhor pode transformar a sua vida. Uma palavra do Senhor pode transformar a sua família, o seu casamento, o seu futuro, a sua história. Não importa o que passou, o Senhor tem algo novo para você a partir de hoje. Ele está no barco com você. Ele te sustenta. Ele tem poder sobre a tempestade. Quando a gente olha o céu formando, a gente fica com medo, né? Aquela nuvem escura de tempestade que está vindo, ainda mais aqui em Campinas, com as chuvas que tem dado ultimamente, às vezes dá medo. E a gente não pode fazer nada, a gente não tem controle sobre isso, mas o Senhor tem. Quando a gente passa pela tempestade, a gente não tem controle sobre o que vai acontecer. Não tem nada que a gente possa fazer, mas o Senhor pode fazer, o Senhor pode transformar. E a nossa esperança está no Senhor.
o fato da gente crer que Ele é o Deus que transforma todas as coisas, traz paz para o nosso coração. E hoje o Senhor te chama a descansar nele. O Senhor te chama hoje a enxergá-lo como um Deus que se importa. Um Deus que cuida, que conhece a sua vida, que te chama pelo nome, que sabe todos os seus dias. Sabe tudo que vai no seu coração. Antes de você falar, o Senhor já conhece o que você vai dizer. Ele conhece os seus sentimentos. Ele não está alheio a nada disso. Talvez você possa perguntar: Senhor, o Senhor não se importa com o que eu estou passando? A resposta dele para você é: eu me importo, eu sei, mas eu estou aí com você. Fica tranquilo, eu seguro essa barra. Amém? Você pode descansar no Senhor. A tempestade não vai afundar o seu barco. A sua vida está nas mãos do Senhor. É Ele quem cuida da gente. E Ele quer fazer isso na nossa vida hoje. Quero pedir para você fechar seus olhos. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Senhor, muito obrigado, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está conosco em todo o tempo. Muito obrigado, Senhor, porque não importa por onde a gente passe, o Senhor está conosco. O fogo não vai nos queimar, as águas não vão nos afogar. Todas as coisas estão debaixo das tuas mãos, Senhor. Obrigado pelo teu amor, porque o Senhor nos conhece. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos formou, o Senhor nos remiu, o Senhor nos comprou. Nós somos teus, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conhece pelo nome, e o Senhor é o nosso Salvador. Nosso Salvador. Pai, pessoas aqui estão passando por momentos de crise, de dificuldades, de tempestade, Senhor. E talvez estejam se perguntando: Senhor, o Senhor não se importa? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos para enxergar a Tua mão, para enxergar, Senhor, que o Senhor está conosco, que o Senhor de fato se importa, porque o Senhor nos conhece pelo nome, o Senhor sabe quantos fios de cabelos tem na nossa cabeça, o Senhor sabe o nosso futuro, o Senhor sabe os nossos pensamentos, e mais do que isso, em Jesus o Senhor se identificou conosco, sabe o que é ser homem, sabe o que é passar por tentação, sabe o que é passar pelas dificuldades, e por causa disso nós temos acesso à Tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque nada pode nos separar do Teu amor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Quero pedir, Senhor, que o Senhor se levante na vida dos meus irmãos hoje e traga uma palavra, Senhor, que faça aquietar o vento, que faça aquietar o mar, a tempestade. Que os nossos olhos sejam tirados, Senhor, das dificuldades, das crises, e sejam colocados no Senhor. Nos ajuda, Senhor, a enxergar que o Senhor está conosco, que o Senhor não perdeu o controle das coisas, que o Senhor tem nas Tuas mãos o nosso destino, que nas Tuas mãos, Senhor, está a nossa vida, que cada sopro de vida que temos, Senhor, o Senhor é quem nos dá. Quero pedir, Senhor, que o Senhor tire de sobre nós todo o peso, toda a ansiedade, toda a preocupação, todo o medo, porque o Teu amor lança fora todo medo. Nós nos apoiamos na Tua palavra, nas Tuas promessas para nós, Senhor. Nós estamos sustentados, Senhor, pela base que é o Senhor, pelos alicerces da Tua palavra, dos Teus mandamentos, Senhor. Estamos firmados e fortalecidos na Tua palavra,
não seremos abalados, Senhor, porque estamos firmados em Ti, no Senhor. O Senhor é a nossa rocha firme. O Senhor é quem nos sustenta, quem nos guarda, quem nos abençoa, quem cuida de nós. Obrigado porque o Senhor dá ordem aos Teus anjos para que nos cerquem e nos guardem de todo mal. Obrigado porque temos o Teu Espírito Santo em nós, que nos ajuda, nos consola, nos dirige e nos fortalece. Obrigado pela Tua graça que está sobre a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, porque as Tuas misericórdias se renovaram hoje mais uma vez. Obrigado porque estamos aqui ouvindo a Tua palavra, sendo encorajados por ela, encorajados pelos nossos irmãos. Muito obrigado, Senhor, porque não estamos sozinhos. Temos o Senhor, temos o Teu Espírito Santo, temos os nossos irmãos, para nos ajudarem a caminhar, a caminhada que o Senhor colocou diante de nós. Nós Te louvamos, Te agradecemos e pedimos, Senhor, que o Senhor se manifeste no nosso meio. Dissipa todo medo, dissipa, Senhor Deus, toda preocupação, toda ansiedade, todo medo do futuro, Senhor. Todo abatimento, toda decepção, toda depressão, Senhor, tira do nosso meio. Nos fortalece, nos ajuda a olhar para o Senhor e nos lembrarmos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que controla todas as coisas. Em nome de Jesus é que nós oramos e Te agradecemos, Senhor, pela Tua fidelidade. No nome de Jesus. Aleluia. Amém.